Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora, prezado presidente Almires Bugai, comunidade presente aqui na Câmara de Vereadores nessa noite. Hoje é um dia importante para os movimentos sociais, né? E a gente, dentro das nossas programações, estamos fazendo também essa de dialogar com a classe política por conta dessa questão da reforma da Previdência, né, que acho que todos e todas devem estar acompanhando. Então, hoje é mais um dia de paralisação e mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o Brasil. E eu, representando aqui a APP Sindicato e outros sindicatos, o Sindicato Rural, o Sindicato da Indústria, o Sindicato do Transporte, Sindicato do Magistério Municipal de Porto União da Vitória, venho aqui falar com os senhores, porque os senhores são representantes da população, e hoje 92% da população é contra a reforma da Previdência. Então, eu gostaria de, antes de mais nada, né, é preciso pensar o que significa reforma. É uma palavra que todo mundo gosta, pois significa dar nova forma a coisas antigas. E as pessoas gostam de mudanças, de novas formas. Acontece, porém, que qualquer mudança tem consequências. Assim como pode ser benéfica para alguns, pode prejudicar muita gente. É dessas consequências que queremos falar. O foco da reforma da qual vamos falar é a aposentadoria, reforma da Previdência. É o que está prestes a acontecer, ou estava, porque agora as últimas notícias que nós tivemos hoje à noite, que ela foi cancelada, que a gente não pode baixar a guarda, mas que, nesse momento, ela não vai ser votada. Então, é vitória da pressão, da luta dos trabalhadores, que em 2017, o ano todo, nós ficamos fazendo a pressão, e hoje, no dia de hoje também. Significa mudar as regras de aposentadoria. Ocorre que, assim como a aposentadoria de todos nós, mais cedo ou mais tarde, a reforma vai atingir a todos. A Previdência é resultado da contribuição de todos os brasileiros. Por isso, deve ser preocupação de todos e todas. Ela está assegurada pela Constituição Brasileira, no artigo 194, inciso 7º, que expressa o caráter democrático e a participação da sociedade. Por isso, e por que é importante debater, criar resistência e posicionar-se contra essa reforma? Porque a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer é cruel e injusta. Porque significa o fim da aposentadoria, porque as mudanças prejudicam a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo os mais pobres, que começam a trabalhar mais cedo. Portanto, pretendo elencar aqui os principais prejuízos que essa reforma vai trazer aos trabalhadores e trabalhadoras. Nunca é demais a gente ressaltar o quanto é cruel e injusta essa reforma. Essa reforma que não é uma reforma, é o fim da aposentadoria. O aumento da idade mínima. A reforma aumenta a idade mínima para requerer a aposentadoria. Homens terão que ter 65 anos e mulheres 62. Aumento do tempo de contribuição. Além da idade mínima, será preciso ter 15 anos de contribuição, mas isso só dará direito a 60% da renda média de contribuição ao longo da vida. Para ter direito ao valor integral, será preciso trabalhar 4 anos de contribuição. A gente fica imaginando um trabalhador rural, fica imaginando um trabalhador de fábrica, um professor trabalhando 40 anos para receber integralmente, porque sabe, senão não vai sobreviver. Agravo da economia dos municípios. Essa é uma questão muito séria. Em 70% das cidades brasileiras, a renda dos benefícios pagos pelo INSS superam o repasse ao Fundo de Participação dos municípios. Portanto, muitos municípios terão diminuição da arrecadação. Regra de transição afeta todos e todas. A regra de transição estabelece que os trabalhadores e trabalhadoras terão que contribuir por um tempo adicional de 30% em relação ao que falta para completar 30 anos, mulher, e 35 homem de contribuição. Portanto, um profissional que 1 ano ou 2 anos para se aposentar, ele vai ter que trabalhar de 10, 11 ou 12 anos. Isso é muito cruel. Valor do benefício. O valor da aposentadoria será calculado sobre a média que o trabalhador contribui e não mais sobre 80% mais altos, como é de hoje.
Então, hoje, a gente faz a conta dos 80% mais altos. Assim, vai baixar a aposentadoria. Todos os pontos são para prejudicar. Pensão por morte. Outra aberração. Será reduzida pela metade, 50% do benefício do segurado falecido, para que cada dependente acréscimo de 10%, com teto de 2 salários mínimos. Então, um exemplo de um casal que um ganha R$2.000, 2 salários mínimos, e outro ganha 4 salários mínimos, R$6.000. Se o marido morre, né, ela vai baixar para 2 salários mínimos. Como é que essa pessoa vai sustentar a família? Como que vai sustentar a sua casa, né? Isso é prejudicar mesmo as pessoas. Gatilho da idade mínima fará trabalhador se aposentar cada vez mais tarde. Cada vez que a expectativa da vida dos brasileiros e brasileiras subir, os trabalhadores e trabalhadoras levará mais tempo para se aposentar. A reforma determina acréscimo de 1 ano na idade a cada 4 anos na revisão da tabela. E o mais cruel ainda é que quem vai votar, quem exerce cargo eletivo, que vai votar na Câmara dos Deputados Federais, para eles não tem essa mudança. Então, os parlamentares que exercem o mandato eletivo, os federais, permanecem no seu regime de previdência. Quem vai votar na reforma não sofrerá com as mudanças, ou seja, a reforma não é para todos. Então, a gente precisa refletir, e a classe trabalhadora, como eu já falei, 92% é contra isso, porque já entendeu que ela não vai pagar esse pato. Eu gostaria de colocar da questão da nossa região aqui. Então, é importante ressaltar que a nossa região oferece empregos na extração de madeira, de erva mate, na construção civil e muitas outras áreas que exigem ao trabalhador um esforço físico grande. Uma reforma que sugere que o trabalhador precise trabalhar até 65 anos de idade para poder se aposentar está completamente fora da realidade e certamente foi elaborada sem ouvir ou discutir com as entidades representativas da classe trabalhadora. Como é possível que uma pessoa de 65 anos de idade trabalhe em funções que demandam força física? Obviamente, esse trabalhador e trabalhadora sofrerá com lesões graves e, se conseguir se aposentar, irá passar o resto de sua vida tratando dessas lesões, inclusive precisando de serviço de saúde pública, mais do que seria esperado em condições normais. Com relação aos professores e professoras dessa reforma, essa reforma põe o fim à aposentadoria especial, conquistada pela categoria, com muita luta, devido ao esforço físico e mental aos quais estão expostos. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Paraná, 70% desses profissionais apresentam algum tipo de sofrimento mental devido às atuais condições de trabalho. A aprovação dessa reforma, somando a aprovação da PEC 95 de 2016, que congela o investimento público por 20 anos, irá agravar essa situação, pois a falta de investimento em educação tomará as condições ainda mais precárias e colocará os profissionais em posição ainda mais vulnerável. Além disso, quanto mais o trabalhador e trabalhadora demora para se aposentar, mais difícil fica o acesso do jovem profissional ao mercado de trabalho. E este, por sua vez, por demorar muito para começar a contribuir, vai acabar se aposentando ainda mais tarde. Apenas com esse item, essa reforma já causa um desequilíbrio social muito grande e já seria o suficiente para que nos uníssemos para combatê-los. Temos que pensar nos nossos jovens, temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos alunos. Eu trabalhei a minha vida inteira em escola de periferia, trabalhei agora, por último, no Bernardino Schroeder, e eu sei o quanto que é sofrido para aqueles jovens a questão de trabalhar cedo e ter que sacrificar o estudo, né? E daí, cadê o mercado de trabalho para eles? E ainda a questão da contribuição dos agricultores. Hoje, cada família tem 2% do valor do que produz descontado para a Previdência, mas a nova proposta quer que cada produtor contribua individualmente com um valor mensal para conseguir o benefício. Certamente, todos aqui sabemos que existem famílias de pequenos produtores que não têm acesso a dinheiro todos os meses e que não têm condições de contribuir mensalmente e individualmente para a Previdência. Mas, mesmo assim, seu trabalho na agricultura é inestimável por produzir alimentos de qualidade para toda a população. Caso essa reforma seja aprovada, essas mudanças forçará a saída de famílias do campo
com medo de não conseguirem se aposentar. As consequências de um êxodo rural são muito graves, pois cada família que deixa o campo é uma família a menos produzindo alimentos e uma família a mais disputando as poucas vagas de emprego que existem na cidade. O resultado disso é um agravamento das desigualdades sociais, o que leva, como sabemos, ao aumento da violência e dos gastos públicos com assistência social e saúde. Temos que destacar também que a reforma não surgiu do desejo da população usuária da Previdência. Existem muitas mentiras em torno do tema, respaldadas, inclusive, pela velha mídia ou pela grande mídia. Temer, Maia e demais parlamentares da base do governo mentem ao dizer que a Previdência está falida. A CPI mostrou isso. Que é necessário modificar as regras da aposentadoria para o Brasil sair da crise. Mentem ao dizer que é preciso reforçar para que não falte dinheiro para o povo se aposentar, para corrigir distorções, etc. Ora, é preciso parar de mentir e dizer que a Previdência é superavitária, que em 10 anos, de 2005 a 2015, o acúmulo do superávit é de 158 bilhões, segundo a ANFIP, Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal, e que se é necessário o sacrifício, que seja de todos e todas, começar pelo alto escalão do Judiciário e do Legislativo, bem como do Executivo Federal, modificar os seus salários, cortar os privilégios dos juízes e deputados, como auxílio moradia, e cobrar dos grandes devedores, como o Banco Itaú, Bradesco e outras grandes empresas, como prevê a Constituição brasileira no seu artigo 195. Portanto, senhoras e senhores, é necessário arregimentar forças, recursos e organização para continuarmos a nossa resistência. É isso que nós viemos pedir. O apoio não, né? Que vocês lutem por aqueles que votaram nos senhores, né? Aqueles que os senhores representam aqui. É preciso o engajamento das autoridades e do povo, principalmente nas pequenas cidades, e a nossa cidade, inclusive, sob o risco do caos e da insatisfação que se entranhou no Rio de Janeiro, se espalhar pelas demais cidades. Aliás, as consequências da miséria gerada por essa reforma há de se sentir profundamente no comércio e na indústria local, onde 70% da economia local é sustentada pelos assalariados, aposentados e pensionistas, ou seja, de recursos advindos da Seguridade Social. Desde o início da divulgação dessa reforma, pelo governo federal, a PP Sindicato se uniu a outras categorias, fazendo todos os enfrentamentos necessários para que a mesma não fosse aprovada. E foi por causa das mobilizações ocorridas no período de 2016 e 2017, na região e em todo o Brasil, que essa reforma ainda não foi aprovada. E, graças a Deus, acho que não será. E graças à nossa luta. Como representantes do povo e da classe política local, pedimos que se juntem aos trabalhadores, a nós, trabalhadores e trabalhadoras, para que possamos barrar essa reforma. Quero agradecer a oportunidade e dizer que continuamos na luta. Obrigada. Se tiver algum vereador que queira falar.